Hoje eu estou com a doutora Márcia Pedrosa. Estamos no mês em que o cuidado com o câncer na mulher é muito grande, é o outubro rosa, né? E a doutora Márcia está de rosa. Está bem adequada para a campanha. Doutora, essas doenças sexualmente transmissíveis geralmente nascem, vou falar uma linguagem bem popular, nascem na própria mulher, no organismo dela, ou elas são transmitidas no contato sexual com o homem? Então, as doenças sexualmente transmissíveis são transmitidas pelo homem, pelo ato sexual. E aí, normalmente, são aquelas mulheres, né, ou os homens mais promíscuos, que têm vários parceiros ao mesmo tempo, e aí acabam tendo, como o HPV, né, que é o vírus que causa câncer de colo, a Gardnerella, as doenças que a gente fala que são as MIPAs, né, as moléstias infecciosas, que podem causar abscesso, com perda de ovário, muitas vezes de útero dessas mulheres. Tem muita mulher que faz uma cirurgia que tira o ovário, o útero, não é, doutora? Isso. Às vezes faz até por prevenção. Tem uma artista famosa que fez a cirurgia por prevenção, tirou tudo porque ela descobriu que ela tinha tendência para ter um câncer. Isso. É a famosa Angelina Jolie, né? É uma cirurgia que a gente faz, ela tinha uma história familiar, né? A mãe dela tinha tido câncer de mama e descobriu que era mutado, ela tinha uma mutação em um gene. E aí, quando a paciente tem essa mutação, ela aumenta em 80% a chance dela de ter o câncer de mama. Quer dizer que o fator hereditário aí pode funcionar. Isso. O maior fator de risco de uma mulher ter o câncer de mama é ela ser mulher. Então, toda mulher tem um risco de 12%, ou qualquer mulher normal tem um risco de 12% de ter o câncer de mama. A higiene é importante nisso? Não, a higiene não vai influir no diagnóstico do câncer de mama, não. No câncer de mama, não. Na verdade, a gente tem alguns hábitos que a gente pode fazer para prevenir o câncer de mama, como melhorar a alimentação, fazer exercício físico, né, diminuir o sedentarismo, não fumar, diminuir a ingesta de bebida alcoólica, porque a gente fala que tem que diminuir, mas na verdade tem alguns estudos mostrando hoje que até às vezes uma taça de álcool já aumenta o risco de câncer de mama. Quer dizer, o tal álcool, de qualquer maneira, só faz mal. É igual o cigarro, não é? Isso, cigarro também, né? Isso. Quando a paciente é fumante, ela tem um risco maior de ter ou câncer de pulmão, né, ou câncer de bexiga. Mas ele aumenta e influi também na incidência maior do câncer de mama. Ô, doutora Márcia Pedrosa, por que algumas mulheres são mais susceptíveis de infecção urinária? Então, tem alguns pacientes que têm tendência a ter infecção urinária. E aí, algumas a gente sabe que a causa, quanto mais idosa ela vai ficando, a mucosa vai diminuindo o trofismo dela, vai perdendo aquela... Como é que eu posso explicar? Vai ficando mais frágil. E aí, nessa fragilidade, ele protege menos a uretra e facilita mais o risco de infecção urinária. E tem alguns pacientes que não têm causa. Elas acabam tendo mais suscetibilidade a ter infecção urinária. Tem algumas medidas que a gente toma, né, para não ter infecção urinária, uso de cranberry, aumento de ingestão de líquido, quando você vai no banheiro, sempre procurar se lavar, não só se secar, porque isso tudo diminui a incidência de infecção urinária. Doutora Márcia, sexo oral transmite doenças para a mulher e para o homem? Transmite, com certeza. E aí, quando você tem que fazer o sexo oral, a gente sempre orienta que seja feito com proteção também. E é um assunto pouco abordado e que muita gente tem até acanhamento de perguntar à médica, e é por isso que eu estou perguntando, porque quando eu estava no rádio, vinha muita carta me indagando se sexo oral poderia transmitir doença sexualmente transmissível. Então, pode sim, é possível. E é isso que a gente sempre orienta, que mesmo as mesmas orientações que a gente dá para o sexo, tanto oral como vaginal, você sempre tem que usar proteção para se proteger das doenças sexualmente transmissíveis. Seja ela o HPV, o HIV, as doenças, as moléstias infecciosas, pélvicas, sempre tem que se proteger para evitar. Outro assunto que muitas mulheres se acanham de perguntar à médica.
Mas eu vou perguntar para a doutora Márcia Pedrosa. O mau cheiro vaginal, estou falando para todo mundo entender. O mau cheiro vaginal, chamado cheiro de peixe podre, é uma doença curável? É, sim. Quando a paciente ela começa a apresentar esse mau cheiro, normalmente é uma bactéria que a gente chama de Gardnerella, né? Gardnerella. Que é uma moléstia infecciosa que pode ser transmitida, né, pelo sexo, e aí você tem que fazer o tratamento e essa paciente vai melhorar o mau cheiro. E além disso, associar uma boa higiene, né? O homem pode transmitir Gardnerella para a mulher? Pode. Pode, embora ele não tenha o problema do mau cheiro. Isso. Então, vejam, você não é obrigado a ficar com cheiro desagradável, suas calcinhas cheirando mal. Há tratamento e você pode ficar boa. Agora, me parece que quando a mulher é casada e pegou com o marido, evidentemente que ela não teve relações sexuais com outro homem, eu acho que o homem também tem que se submeter ao tratamento, né, doutora? Tem. Os dois têm que ser tratados nesse caso. Porque senão ela fica boa e volta a se reinfestar com o marido. Isso, volta a se reinfeccionar. O homem, como é o tratamento para o homem? É comprimido? É comprimido. Para os dois são comprimidos. E para a mulher pode ser um creme vaginal também. Um creme vaginal. E a má limpeza, a falta de higiene. Pessoas que não têm água em casa, não têm toalhas boas, não têm as condições necessárias para uma boa higiene das partes íntimas. Isso pode complicar e criar problemas para o casal? Não, normalmente as doenças do trato genital, elas são causadas por infecção, mais por promiscuidade mesmo, sabe? Agora o homem, às vezes, quando não tem uma higiene adequada, ele pode vir a desenvolver câncer de pênis, né, e algumas outras alterações, mas aí já não sei explicar. Tem homem que faz sexo e depois não se banha convenientemente. E ele fica um homem sujo. A palavra é essa, estou falando para todo mundo entender. Aí vai e tem sexo de novo. Isso pode gerar problema, não pode, doutora? Pode. Ele pode ter infecção e passar infecção para a mulher também, né? Nesse Outubro Rosa, o que é que a senhora acha mais importante para esclarecer as pessoas? Uma coisa que a gente está batendo bastante na tecla é que a paciente ela precisa se cuidar, né? Foi isso que eu falei, ter a prevenção, melhorar a alimentação, atividade física. Como é melhorar a alimentação? Aumentar a ingesta de frutas, verduras, diminuir a ingestão de açúcares, de carboidratos e ter uma alimentação mais saudável, né? Aumentar a ingesta de água, começar a fazer exercício físico, né? Pelo menos 3 vezes por semana, no mínimo meia hora por dia. Diminuir a ingestão de fumo, né? De álcool. Tudo isso ajuda a prevenir o câncer de mama, né? Se a senhora não tem como ir para uma academia, ou não tem mesmo como caminhar no bairro onde a senhora mora, ande na sua casa. Isso. A casa toda, ande no quintal. Isso. Dê várias voltas, né, doutora? Isso, e agora na pandemia, né, realmente foi um hábito que se começou a fazer a ginástica em casa, né? Então, com o que tem em casa, com 1 quilo de feijão, 1 quilo de arroz, usar o sofá, né, para fazer exercício, as cadeiras. Então, isso foi um hábito muito saudável que se começou agora, principalmente, né, durante a pandemia. Então, muita gente agora começou a tentar sair do sedentarismo fazendo exercício em casa mesmo. Independentemente de problemas na parte genital, tem muita gente que toma pouca água. Isso. Mas eu não estou com sede, mas deve-se tomar. A ingesta de água facilita o organismo a se defender de muitas doenças, né, doutor? Isso, exatamente. Ingerir bastante água, né? Aumentar frutas e legumes, a gente fala que no prato tem que ter pelo menos 6 cores diferentes, né? Para incluir verduras, frutas. Tem paciente que não come fruta porque não gosta. E aí acaba trocando, né, a alimentação por carboidrato, açúcar fino, né? Então come chocolate, biscoito, tudo isso que vai aumentar a obesidade. E aumentando a obesidade também é um fator de risco para o câncer de mama. Então, na verdade, você tendo um hábito saudável, você vai estar ajudando a prevenir o câncer de mama e outras doenças, né? Como doença cardiovascular, infarto, hipertensão, diabetes. Eu vou
perguntar à doutora Márcia Pedrosa. Doutora, há muitos hábitos aqui, principalmente no Nordeste, que a gente precisa mudar para as pessoas serem mais saudáveis. Isso. Tomar pouca água, comer muita comida salgada, né? Abusar da gordura animal. Isso tudo é importante, né? Isso, exatamente. E assim, exatamente isso que eu falei antes. A gente tem uma cultura de gostar de comer muito açúcar, né? Muita farinha branca, né? Falou agora, açúcar e farinha de mandioca. Isso, e as farinhas brancas, né? Que faz bolo, né? Doce, pão, o trigo. Então, tudo isso vai se transformar em gordura, né? No organismo. O pão que a gente come hoje não é o pão da época de Jesus, nem da época dos seus avós, que era de trigo puro. Hoje o pão está infestado de glúten. Isso, exatamente. Tem gente que come um pãozinho de manhã no café e passa o dia cheio de gases. Isso, porque o glúten é inflamatório, né? Ele é inflamatório. Dá problemas no trato digestivo, no trato também dos intestinos. Hoje eu vi um depoimento do doutor Laí Ribeiro. Ele disse que o glúten hoje tem 400, está presente no trigo em 400%. É um volume muito grande, né, doutora? Tanto que agora vão mudar os invólucros dos remédios, das comidas. Foi aprovada uma lei que a Anvisa já vai adotar. Ela deu 3 anos para os fabricantes mudarem os gêneros alimentícios, dizendo qual o percentual de glúten em cada alimento. Isso, e mudou também para o rótulo vir na frente, né? Ter escrito na frente o que vem em cada alimento. E o tamanho de letra que dê para a gente ler. E uma coisa que foi bom até você lembrar, que é exatamente a saúde do intestino. Que, na verdade, cada vez mais a gente vem descobrindo que o intestino é a mola mestra do organismo. É o grande laboratório, né? Isso, então a gente tem que cuidar bastante da saúde da alimentação, ingesta de líquido, para o intestino funcionar bem e não reter todas as toxinas, né, no organismo. Então é uma coisa que o tema da Sociedade Brasileira de Mastologia é exatamente isso, assim, o quanto antes a gente mudar o hábito de vida, melhor, né, para prevenir não apenas o câncer de mama, mas várias outras doenças que são causadas pelos maus hábitos de como um todo, né, da gente. Boas entrevistas, né, que eu estou fazendo com a doutora Márcia Pedrosa. Você me dá um tempinho que eu já volto com ela para a parte final, tá bom?